E aqui em Santa Vitória, nós ainda, graças a Deus, nós ainda temos uma realidade onde os músicos, em sua maioria, têm uma outra fonte de renda, ou as pessoas fazedoras de renda. Mas a gente sabe de casos de pessoas que estavam passando necessidade ao ponto de ter que vender os seus instrumentos, de ter que vender coisas da casa para sustentar a família, gente que entrou em depressão e ficou doente e não tinha nem como pagar o tratamento e acabou morrendo. Então, é muito importante que aqui no município, e as pessoas sabem, eu mesma não sou ligada a nenhum partido político, né? Mas que é um dinheiro que vem e se não for usado para a cultura, ele não é remanejado para outra coisa, ele vai ser devolvido. Então, é uma oportunidade de nós nos unirmos e a gente, como tu bem falaste, fazer uma coisa que vai ficar perpetuada na cidade, que tu pensa que tanto fazer iniciativas para auxiliar a classe artística, mas até entre a classe artística. Tu pensa que lá pelas tantas, os artesãos podem se juntar numa associação por segmento, só a pessoa que faz crochê, a pessoa que faz o tricô, podem se juntar os músicos todos, ou por segmento do rap, do nativismo, do rock, entendeste? Se vai ter um festival de música, a gente já tem uma noção de quantas pessoas tem, vai ter uma feira na praça, tu sabe quanto espaço tu tem que ter para a parte do artesanato, de disposição. Então, é uma coisa assim, ó, que a gente não pode perder a oportunidade nem de se fortalecer como município, né, na cultura, e nem de travar futuros projetos que podem depender do poder público, né? Exatamente. Exatamente. E aí, assim, não sei se eu posso falar mais um pouquinho? Pode, vai embora, não pode ir. A gente não tem tempo para parar aqui, pode ficar à vontade. A lei ela é dividida em 3 partes, eu gosto de reforçar, né? Então, uma coisa que as pessoas precisam ter clareza é, nós gostaríamos que estamos implorando que todos, absolutamente todos, se inscrevam, que isso faz parte do mapeamento. E, de repente, se a pessoa faz alguma coisa e ela pensa, será que eu sou do segmento da arte? Será que eu sou do segmento da cultura ou não? Pergunta, não custa. Pergunta que a gente vai orientar. Então, num primeiro momento, esse mapeamento. Aí, depois tem o item para receber de R$600 a R$1.200, semelhante ao auxílio emergencial do governo, que são aquelas pessoas que não têm nenhuma fonte de renda, que não receberam o auxílio já do governo federal, que não têm um outro trabalho, que não têm uma aposentadoria, uma pensão, enfim, que não tem nenhuma fonte de renda, né? Que eu acho até que é minoria aqui no município, tá? Sim. Um segundo item é a parte das instituições, as ONGs, as associações, escola de dança, os CTGs, os piquetes, as escolas de samba, né? Todas essas instituições ligadas à cultura, à arte, enfim. E no terceiro momento, nós temos o que eu acho que vai ser a parte que mais vai distribuir recurso aqui no município, que é a parte dos editais e das premiações. Porque a partir do momento que nós consigamos mapear todos esses agentes, né, no município, esses fazedores de cultura do município, e fazedores de cultura tem lá aquela pessoa que faz a decoração de festa, sonorização, né, que tem o espaço, de repente, para fazer, né, por exemplo, sei lá, uma casa, uma discoteca, uma casa de música, né, que nesse momento está fechada em função da pandemia. Então, exato, a partir desse momento, nós vamos criar editais, né, o município vai organizar, de maneira que esse dinheiro, através de premiações, possa ser dividido, né? Mas a gente só pode dividir, pode redistribuir, pode planejar, sabendo quem são as pessoas, né? Porque, como toda verba federal, ela precisa ter um planejamento, né? Um planejamento financeiro.
Então, por exemplo, assim, digamos que a gente pegue 100 mil para as instituições e 100 mil para os editais. Mas aí, se sobra das instituições, talvez a gente vá redistribuir entre os editais. Mas a gente precisa saber exatamente quantas pessoas tem. Porque depois que a gente fizer esse planejamento, não tem como a pessoa dizer, eu queria ter participado e não pude. Porque, tu entende? O prazo para a pessoa se inscrever é justamente para saber assim, não, eu preciso, né? E eu estou aqui disponível para receber, né? Porque senão depois é muito fácil dizer, sobrou dinheiro, agora eu quero, né? Ou coisa assim. Então a pessoa já tem que levantar o dedo e dizer, eu estou aqui, eu faço tal coisa, né? Então tá, gente, isso aqui é muito importante. Voltando, se inscrevam, todos ligados à área da cultura, façam uma forcinha, se inscrevam. Se não me engano, acho que até sexta-feira, né, Érica? Agora, né? Dessa semana, né? Até sexta-feira, e eu quero reforçar que lá na página do Concult tem um trabalho maravilhoso feito pela Luímes, coordenado por ela, através da FURG, né, que é a nossa grande parceira aí em tudo, e eles têm duas coisas lá na página do Conselho. Uma, que é um passo a passo, assim, ilustrativo, muito, muito bom para aquela pessoa que tem computador em casa, ou que tem um celular, que vai tentar fazer a inscrição sozinho, tem um passo a passo muito bom lá. Agora, aquelas pessoas que tiverem dificuldade, ou que não estiverem se sentindo seguras de alguma maneira para fazer, também lá tem um link de um grupo que a Lu organizou, com o pessoal da Sectur, com o pessoal do Conselho, com alguns alunos da FURG, para auxiliar as pessoas exatamente na inscrição e tirando essa dúvida, se a pessoa, né, faz parte, só vai se inscrever para fazer parte do mapa, ou se a pessoa tem direito a receber no item 1, ou como instituição, enfim. Tem uma pergunta aqui do Gé, qual é o prazo desses editais depois do cadastramento? Sim, o dinheiro tem até 90 dias para ser aplicado. Então, o que acontece? Teoricamente, na segunda-feira, agora, dia 10, seria o prazo para o governo federal começar a fazer os repasses para os governos estaduais e aí os governos estaduais repassarem para os municípios. Por quê? Porque lá quando eu falei no item 1, que é o item do recebimento individual, que é aquele semelhante ao auxílio emergencial do governo federal, aquele ali é o governo do estado que paga. Então, depois do dia 14, quando terminar o cadastramento, a gente está aguardando para ver qual vai ser a instrução para mandar esse banco de dados dos nomes individuais, que aí o DataPrev e o TCU fazem um cruzamento para ver se essas pessoas já receberam ou não um outro auxílio. Quem não recebeu, vai receber através do governo estadual. Aí nós temos que ver os que sobram, né, e fazer essa divisão entre o item 2 e o item 3. Eu acho que como eles vão ser avisados, os editais, né, Érica? Sim, isso. Sim, na inscrição tem contato. Então, o que vai acontecer? Por que nós estamos pedindo que as pessoas se cadastrem? Porque o prazo do cadastro era até o dia 10. Como houveram poucas inscrições em vista do que nós esperávamos, a gente prorrogou. Então, agora, com esse teu espaço e lá nas nossas mídias sociais, nós estamos fazendo esse chamamento, porque o quanto antes nós conseguirmos atingir o maior número de pessoas, a gente vai conseguir já fazer os editais para contemplar essas pessoas. Então, vocês entendem que o que acontece? Todas aquelas pessoas que, porventura, estão planejando se inscrever, quanto antes se inscreverem, melhor. Porque a gente precisa saber quantos e quem são para elaborar os editais. Agora, uma coisa que é importantíssimo frisar é que nós vamos fazer de uma maneira muito simplificada. Da mesma maneira que a lei foi criada pensando em todos, aqueles que têm mais recurso, aqueles que não, aqueles que têm mais acesso à internet, aqueles que não, aqueles que entendem de legislação e aqueles que nem tanto, os editais também, eles vão ser elaborados de uma maneira muito simplificada. Lógico,
existe a burocracia de se precisar fazer determinados documentos, do mesmo jeito que existe essa burocracia de ter que fazer inscrição, porque seria muito simples, né? De repente a gente bate lá na casa do amigo músico, bate lá na casa do amigo cantor e diz, olha, eu vim te trazer, né, um cheque, ou vim te auxiliar, né? Sim, não tem como, né? Quando envolve verba pública, um mínimo de protocolo e de burocracia é necessário. Então, o que acontece? Quanto antes e mais rápido as pessoas fizerem esse cadastramento, a gente consegue compilar os dados e saber, ó, vamos fazer um edital para uma live, uma grande live, por exemplo, dos músicos, né? Vamos fazer uma exposição virtual de trabalho de artesanato. Eu não sei ainda como é que a gente vai fazer, mas a gente precisa saber quem são primeiro. Então, essa celeridade, essa pressa que a gente está pedindo é justamente por isso, porque a gente precisa cumprir a parte burocrática, mas a gente não quer deixar ninguém de fora. Claro, claro. Até porque esses editais vão de encontro aos cadastros, ao número de cadastrados em cada um na sua determinada função, né? Exatamente, e mesmo que tu queira, como eu falei, digamos que a gente vai fazer uma exposição virtual, sei lá, abre uma página lá na internet para fazer exposição de trabalhos manuais, né? Mas a gente precisa saber quem vai chamar. Sei lá, vai ter um concurso de uma composição de um poema para o município, ou de uma letra de uma música, de alguma coisa assim, entendeu? Como a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro percebendo quem são as pessoas que estão ali, mas de uma maneira muito simplificada. A intenção, de maneira alguma, é dificultar, muito pelo contrário. Então, vou falar ali, o Gé perguntou aqui no negócio aqui, ó, como mais ou menos seriam esses editais. Acho que eu até posso dar um exemplo. Vamos dizer que tem um número X de compositores e cantores da música gaúcha, vai ser feito um evento, como esse mesmo do Quininho, que fez a monta agora, só que você imagina que todo mundo que vai participar vai ganhar um X de dinheiro, as premiações vão de tal a tal valor, acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente, mas o que eu quero dizer é, primeiro a gente precisa saber quantas pessoas são e em cada segmento. Exato, e aí a gente vai fazer esse outro regulamento. Do mesmo jeito que agora a gente estava aguardando o repasse para segunda-feira e esta semana nós estamos nesse aguardo aí, as regulamentações, os detalhes, ainda nós estamos por receber. Mas duas coisas, o cadastramento é importantíssimo e saber que nós não vamos dificultar em nada. Tudo que for ser feito, tudo que precisar ser feito, vai ser da melhor maneira possível. Inclusive, tem a Lu, que é da cadeira, né, da Faculdade de Eventos, né, que eles são habilitados, qualificados para isso. Então, da mesma maneira que hoje em dia tem um grupo que está auxiliando no cadastramento, daí a pouco a Lu vai ter um grupo que vai auxiliar nessa questão da leitura de edital, da elaboração de editais, né? Então, isso aí tudo a gente vai contactar essas pessoas. Mas é muito importante a gente frisar o lance da pessoa se cadastrar, porque se não se cadastrar, não vai ter nada disso. Isso que as pessoas têm que entender. Para ter oportunidade de vir editais com recursos para fazer qualquer tipo de coisa, isso. E outra coisa que eu queria saber contigo... Tu só consegue organizar uma festa quando tu sabe quantos convidados tu vai ter, né? Exato. Tu vai planejar a comida, a bebida, tudo. Primeiro tem que saber quantos convidados vai ter, depois, né? Claro, exatamente. E outra coisa, agora uma pergunta pessoal minha aqui, queria saber, assim, ó, essa ponte do Concult com o governo, isso segue pós-pandemia? Porque, tipo assim, vamos dizer que músicos, produtores musicais, produtores culturais têm uma ideia de edital, isso vai poder ser sugerido para eles, para ser feito? Tem essa possibilidade? Claro. Inclusive, o Conselho, eu gosto sempre de frisar, porque eu tenho muito orgulho, o Conselho ele existe há muitos anos aqui em Santa Vitória, né? E ele vem sendo conduzido por pessoas, assim, fantásticas e fundamentais, pessoas que estão há muito tempo fazendo parte dele. Eu estou na presidência desde 2018 e tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, porque até em termos de país, assim,
Nós somos um dos poucos municípios que tem Conselho Municipal de Cultura e que está tão avançado nos trabalhos. Então, é uma oportunidade das pessoas se juntarem a nós, não só para agora, esse momento da lei, da pandemia, mas para muitas coisas que podem ser construídas a partir de agora, entendeu? Porque a gente já tem feito, a gente já fez conferência, a gente já fez outras coisas, chamando, né? E as nossas reuniões, quando eram presenciais, elas eram abertas à comunidade. Todo mundo pode assistir. Quando tem cadeiras vagas, também a gente manda convite para as pessoas ou publica no jornal. Mas é importante que a partir de agora, de repente, se formem os grupos por segmento e lá pelas tantas, cada vez que vocês querem nos propor alguma coisa ou que a gente quer comunicar alguma coisa, tem um representante de cada segmento para fazer essa ponte conosco, porque nós somos totalmente representantes da comunidade. Independente do partido político que esteja no executivo, a nossa existência ela é legal. Claro, exatamente. E aí pode falar. Não, pode, agora eu estou, mas geralmente a diretoria, ela independe, por exemplo, das eleições ou da prefeitura, de coisas assim. Então, claro, basta as pessoas quererem fazer parte do conselho, que a gente está aí sempre para fortalecer, e são todas pessoas assim da comunidade que... Eu mesma, eu sou formada em arte, né, pela UFPEL, e eu fui para Santa Vitória e me convidaram para fazer parte da cadeira de arte, e eu não almejo nenhuma função política, eu sou funcionária pública estadual, então não tem por que eu... Claro, perfeito. Não, mas é muito interessante essa ponte entre... Porque às vezes é difícil, às vezes o músico, o produtor cultural, o produtor musical, o artesão, ele tem a ideia, quando vê, pode ser uma ótima ideia para o segmento dele, e ele não tem como, ele não conhece ninguém que está dentro do governo, ele não conhece nenhum responsável da sectura, ele não conhece ninguém, como é que ele vai fazer essa ponte para dar uma ideia de algum tipo de projeto? Então, sabendo que tem o Concult para fazer isso aí, para agilizar, para filtrar também essas ideias todas das pessoas, é muito importante, pessoal, muito importante. Eu vou te ser sincero, eu nem sabia que existia tantos anos o Concult Santa Vitória. Eu fui descobrir o Concult há alguns 5 anos atrás, e eu já trabalho com música desde os meus 13 anos, estou com 30, 20 anos de música, e eu fui descobrir agora. Claro, com a função da pandemia, tudo vem mais à tona para a gente na internet, mas é muito importante isso, é muito importante falar. Eu pedi o contato teu com a Lu hoje, conversamos um pouco antes no WhatsApp, porque é muito importante ter um representante do Concult aqui falando isso, que quem me conhece, quem está nas minhas redes sociais aqui, sabe que também não tenho bandeira de política, disso e aquilo, não levanto bandeira para ninguém, e estou aqui para o melhor. Eu já faço trabalhos, já fiz vários trabalhos para a cultura, também tento contribuir com o meu trabalho no estúdio como produtor musical, e tem outros trabalhos paralelos que eu faço com as escolas, quando eu posso, e entende? Então, ter uma representante do Concult aqui, e sabendo que a gente pode estreitar isso aí, essa comunicação entre as pessoas, produtores musicais, produtores culturais, e o governo, independente do governo que seja, isso ajuda demais. Isso que a classe tem que entender. Exatamente. O Maicon ali faz parte do grupo conosco, o Jamil. Tem pessoas assim fantásticas, a Cláudia, a Virgínia, Heloíse, o Joca, a Jane. Tem várias pessoas que fazem, a Nazir, das artes plásticas. Tem várias pessoas que fazem parte desse grupo conosco, a Ana, a professora Ana Lúcia, e eu não gosto de falar nomes porque eu sempre esqueço de alguém, né? A Bitiza, que é a da FURG, mas, então, assim, que as pessoas nos procurem, perguntem, chama no Face, chama no WhatsApp, chama no Instagram, chama a gente na rua, se sabe onde a gente trabalha, vai lá e pergunta, porque o que a gente pode, a gente esclarece, e se a gente não sabe, a gente vai se informar para auxiliar, para dar a informação mais correta possível. Não tem por que a gente tentar prejudicar alguém. A gente não ganha nada para desempenhar o nosso papel, a gente desempenha justamente pelo amor que a gente tem à arte, à cultura e ao município, de pensar que a gente pode fortalecer.
É muito bom saber que a gente pode construir alguma coisa muito boa, embora tenha toda essa questão da distância, mas eu acho que a pandemia, né, da distância do nosso município em relação aos outros, mas eu acho que a pandemia trouxe essa coisa da conexão virtual, que a quantidade de conhecimento que a gente consegue construir, a quantidade de pessoas que a gente está conhecendo, que está se aproximando, os trabalhos que estão se fortalecendo, as parcerias que estão começando, são coisas maravilhosas. O Maicon está lembrando ali que o nosso conselho ele já avançou bastante, nós já vínhamos com um projeto, nós temos um regulamento e editais, porque nós já vínhamos com um projeto de ter um fundo, né, uma verba que já é prevista em lei municipal, um fundo para justamente financiar, produzir projetos culturais. O lançamento de um livro, o lançamento de um CD, um show, uma feira, enfim. O que acontece? Nós temos o edital pronto e temos o regulamento pronto. O que faltava era, por parte do Poder Executivo, criar a conta propriamente dita. Porque tem uma questãozinha lá burocrática no nome de quem ficaria, uma parte lá de legislação, né? Mas nós, fora essa verba da Lei Aldir Blanc, nós, como Conselho de Cultura, nós temos um trabalho que visa justamente o financiamento desses projetos culturais. Todos. A pessoa vai propor, vai passar por uma banca e vai poder ser financiada. Uma outra coisa que eu queria falar agora, que eu estava lembrando, é que lá na parte dos editais, quando a gente for fazer os editais e a seleção dos projetos, que não vão ser só nós do Conselho e a Sectur, né, a Prefeitura no caso. Vão ter pessoas da comunidade, como o Ari, que já foi convidado, outros serão convidados, e talvez os próprios inscritos possam indicar pessoas para acompanhar como é que vai ser feito esses editais e os trabalhos, né? A contemplação dos prêmios. Então, a gente procura ser bem transparente com tudo. Beleza. Bom, Érica, eu não vou te ocupar muito mais tempo. Vou ver se a Lu tá aí também, se a Lu quer dar uma palavrinha com a gente. Te agradecer e fazer esse apelo, pessoal. Se inscrevam, que é uma coisa muito positiva para a nossa cidade, para a cultura e para o futuro da cultura da nossa cidade. E saibam que existe o Concult aí que vai fazer esse meio de campo, que também vai estar nos ajudando a toda a classe musical aí. É bom saber que temos um conselho de cultura na nossa cidade. É muito importante isso. Isso não visa só música, isso visa qualquer tipo de arte. Então, fique esse recado. Eu já enchi o saco de todos os meus amigos para se inscrever no WhatsApp. Mandei nos grupos de família, mandei para todo mundo. E as pessoas ainda tinham eram receosos ainda em relação a... Porque é política, porque tem a ver com a prefeitura, é um cadastro na prefeitura. Pessoal, isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com o cadastro do município. Independente de partido A, B ou C, qualquer partido, se esse ano ficar o mesmo governo, se mudar, independente de quem vencer a eleição, esses cadastros vão ser muito importantes, porque vão ser um cadastro que vai ficar no mapeamento de cultura da nossa cidade. Que eu, na verdade, eu assisti a live, venho assistindo já a live de vocês também, assisti do Concult, e fico pensando nisso, e vocês estavam explicando ali tecnicamente tudo como funcionava, mas digo assim, pô, eu vou entre aspas, me intrometei fazer uma live também sobre esse assunto, para falar da importância do mapeamento cultural, porque também, no futuro, a gente vai poder reivindicar os nossos direitos como músicos e produtores de arte, sabendo que a gente é cadastrado e sabendo que o governo sabe o que a gente faz. Então, isso também é muito importante. Eu quero só falar 3 coisinhas rapidinho e depois eu vou deixar vocês à vontade. Né? Em primeiro lugar, agradecer ao Maicon, que é um amigo querido, né? Que ele sempre me apoia muito e sabe que eu tenho assim, a maior amizade por ele e pela família dele. Em segundo lugar, eu quero dizer assim que essa tua iniciativa foi maravilhosa e assim, ó, dizer, como já está falando ali, que para esses mais velhos, a velha guarda da cultura, né, que precisa ser garimpada, que eles venham até vocês e que vocês encaminhem eles até nós. Nós todos do conselho estamos ali. Lembrei de fulano, lembrei de ciclano, do pai da não sei quem, do vô da não sei quem. A gente está tentando buscar essas pessoas, né?
mas as pessoas também têm que aceitar ser buscada, né? Claro. Agora, uma outra coisa, só para encerrar, que eu gostaria de dizer, que nós já fizemos 2 conferências municipal de cultura, né? E aí, o que acontece? Já na primeira conferência, a gente trabalhou com questionamento, com questionários e com as temáticas. E uma coisa que saiu da primeira Conferência Municipal de Cultura e que a gente já vem trabalhando e querendo implementar é a questão justamente dessa coisa cultural, do movimento cultural, ele não acontecer também só na praça. Então, por exemplo, um plano que é lá do Conselho é fazer regionalizado. Então, por exemplo, assim, ó, se a gente descobre que lá no Porto tem tantas pessoas e essas pessoas trabalham com determinadas coisas, fazer uma feira lá e ter um show. Se lá na granja, né, enfim, na determinada granja tem pessoas que fazem alguma coisa, entendeu? Fazer no Hermena, fazer na Barra, fazer um movimento de cultura que não seja centralizado, que as pessoas nem sempre precisem se deslocar até o centro da cidade para ter acesso à cultura, mas que elas possam também fomentar o comércio local, entendesse? E a mão de obra local, sabe assim, da gente ir para sair da centralização das coisas, entendeu? Então, esse olhar é uma coisa também. Perfeito. Tô ao vivo ainda, tô. Tá. Chegou uma notificação no telefone, eu tive que te tirar aqui, rapidinho. Mas, pessoal, assim, ó, a importância disso aí, outra coisa que é interessante, vocês imaginem, num futuro breve, a gente tendo, uma coisa que eu já tinha pensado muito nisso aí, né, que os projetos culturais nos bairros iam ser muito mais eficientes. Certo. Com esse mapeamento, fica muito mais fácil fazer isso, porque tu vai fazer um evento cultural num bairro, eu sou daqui da Vila Jacinto. Na Vila Jacinto tem N pessoas que trabalham com determinado tipo de cultura. É isso que vai ser feito lá. Exatamente. E o que está acontecendo, né? E você consegue fazer isso aí nos bairros, exatamente. É muito melhor. E outra coisa, né? Faz e de repente... um show de música. Pode falar. Faz um show de música, aí de repente aquela senhora que produz um artesanato, né, já tem oportunidade de vender as suas peças, aí tem um outro que faz uma outra coisa, aí tem alguém ali na área de alimentação que já não se enquadrou, por exemplo, agora no cadastro, mas lá no evento vai ter a oportunidade também, né, de divulgar o seu trabalho. Eu acho que Perfeito. são coisas assim, ó, são pontos de cultura espalhados pela cidade, né? É isso aí. Então tá, Érica, era isso aí, não vou te alugar muito mais. Tá bem? Agradecer, dizer para o Gé, sim, que ele é um dinossauro da música, mas que tem muitas outras pessoas que vieram antes e que fazem um trabalho maravilhoso, que fizeram e que fazem parte da construção da cultura em Santa Vitória, que sim, essas pessoas têm que vir, sim. Tem que estar junto conosco também nesse momento. Uma boa noite Perfeito. a todos. Boa noite. Obrigado, Érica, por ter participado aí. Valeu aí. Vou chamar a Lu, se a Lu estiver por aí ainda. Valeu, obrigado. Beleza, Lu, valeu, obrigado. Pessoal, era isso aí. Queria me despedir de vocês aqui, não vou tomar mais o tempo de vocês. Falei com o Maicon, agradecer ao Maicon por ter entrado aqui também ao vivo, agradecer a Lu que está ajudando, está fazendo maior força aí para que a coisa aconteça, para todos, né? E vamos tentar fazer essa união aí, pessoal, junto com o Concult, que pode estar fazendo a ponte aí para a gente, para a nossa classe artística, está fazendo essa ponte com a prefeitura, para a gente conseguir fazer os melhores projetos, aproveitar, ter um aproveitamento do dinheiro de verbas que é para a cultura, para fazer isso aí. Então vai lá, faz o teu cadastro, manda no WhatsApp esse link, facilita, ajude a pessoa que de repente não tem um contato com a internet muito bem, a participar e a fazer a sua inscrição. Gente, é 10 minutinhos, o cadastro e tá feito, é muito fácil, entendeu? Então você que tem um telefonezinho aí, conhece um músico lá do seu bairro, leva o telefone celular, pega os dados da pessoa,
ajude-o, faça o cadastro para ele. É muito importante, a gente precisa saber quem são os músicos e produtores de cultura e o que eles fazem e aonde fazem. Beleza? Assim a gente vai poder também reivindicar os nossos direitos depois de projetos. Beleza, pessoal? Então, tá, queria agradecer demais, agradecer o Michael, agradecer a Lu.